Fala comigo, fala, Senhor, de ti preciso, toca meu ser, transforma o meu viver. Fala, Senhor, fala comigo, fala, Senhor, mostra o caminho, toca meu ser. Transforma o meu viver, renova o meu coração. Boa noite a todos, graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Talvez essa canção você não conheça, talvez essa canção seja pouco entoada, mas o meu objetivo aqui é talvez expressar um pouco do que eu estou vivendo nesses últimos dias, nessas últimas semanas. Deus tem sido bom comigo em levar em alguns lugares. Algumas semanas atrás eu estava em Curitiba, participando de uma conferência missionária. Depois estivemos ali com o pessoal no Vila Minha Pátria. E durante essa semana eu estive ali no CBM, Congresso Brasileiro de Missões, onde eu pude estar mais aquecido com aquilo que Deus está fazendo no mundo. E às vezes nós estamos acostumados com as luzes, acostumados com o som, e isso é muito bom, isso é gratificante, isso exalta o nome de Deus, porque nós estamos colocando os nossos talentos, nós estamos colocando a excelência para trabalhar. Mas existem aqueles irmãos que não podem estar se reunindo como nós, eles não podem estar exaltando a Deus, cantando louvores ao Senhor como nós, eles não podem tocar instrumentos, eles não podem fazer nenhum tipo de barulho. Eles têm que se reunir em 2 ou 3 e ali sussurrar e ali cantar. Ele continua sendo bom, Ele continua mais baixo, mais baixo. Isso é a igreja perseguida, isso é um dos lugares onde as pessoas que conhecem a Cristo, elas não têm liberdade, elas não conseguem ouvir, falar abertamente da sua crença, mas elas continuam acreditando e sonhando e vivendo o Evangelho de Cristo. Algumas semanas atrás, como eu disse, eu estava ali no missionário, onde nós ouvimos muitas histórias de missionários aqui no Brasil que fazem coisas extraordinárias, viagens de barco, aonde chegam em lugares, vilarejos que nós nem pensamos que existem pessoas. E ali eles falam do Evangelho. Mas também conheci pessoas que, em algum momento, foram apontadas armas na cabeça dela. E aí falaram assim, ou você nega esse Jesus ou você morre. E pelo livramento do Senhor, essas pessoas foram libertas e elas estão falando, nós estamos em Jesus. Mas tem outros irmãos que infelizmente perderam suas vidas. Porque falaram, nós acreditamos em Cristo, nós somos cristãos, eu conheço a verdade do Evangelho. Então, para a gente poder refletir um pouco sobre o que nós temos que aproveitar. Alguns dias atrás, eu estava conversando com uma pessoa e ela estava reclamando muito. Quem não aqui não reclama, né? Mas ela estava reclamando muito, falando, não, porque falta isso, falta aquilo, tem algumas coisas da igreja também, falta instrumento, falta algumas coisas. E eu rapidamente peguei um vídeo, quando estive em Guiné-Bissau, eu peguei um vídeo, mandei para aquela pessoa e falei assim, o que você vê nessa imagem, nesse vídeo? E ela pegou e falou assim, eu vejo uma árvore, eu vejo pessoas em volta dela e eu vejo o pessoal tocando, nem era um tambor, era um pedaço de bacia quebrada. Eu falei assim, eu vejo excelência. Porque às vezes a gente reclama muito daquilo que não temos. E a gente tem que agradecer por aquilo que nós temos. Se nós temos o som, se nós temos instrumentos, se nós temos a oportunidade de levantar as nossas mãos e glorificar a Deus, amém. Como aquelas pessoas também a oportunidade de fazer aquilo com aquilo que elas têm. Então, nesses dias eu tenho sido provocado a estar com o meu coração atento a essas situações, né? E depois, como eu falei, nós estivemos ali no Vila Minha Pátria e eu queria, por favor, que o pessoal soltasse o vídeo para a gente, por favor. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus?
Foi um tempo muito especial que nós tivemos ali com alguns voluntários. Foi um desafio que a Vila Minha Pátria fez para a gente, falando assim, olha, nós precisamos de voluntários que nos ajudem com o SOS, porque às vezes a demanda é muito alta e eles não conseguem dar conta muitas vezes. E eu falei, ok, vamos fazer. Depois de 3, 4 dias eles me ligaram e falaram assim, você pode vir? Eu falei, meu Deus. E eu nessas viagens malucas que eu estava fazendo, eu falei, tá bom, vamos lá. Fiz um grupo, o pessoal começou a fazer, e ali, com o tempo corrido, eu falei assim, olha, não vai dar para a gente levar a carne, né, levar algumas coisas, a gente pode se comprometer com o café da tarde, mas o almoço a gente vai ter que fazer o que vocês têm aí. Ela, não se preocupe, a gente tem algumas coisas aqui e dá para fazer. Gente, as coisas que deram para fazer, o pessoal saiu lambendo os beijos. Comeram que uma beleza, né, Moisés? Comeram assim, que fartou. É fartura, né? Faltou, é fartura mesmo. E foi muito bom ter essa experiência ali. Depois eles foram, né, alguns irmãos conheceram algumas histórias de refugiados, porque a Vila Minha Pátria ela recebe refugiados do Afeganistão e de alguns outros países também. E ali eles têm esse acolhimento, e ali eles têm também esse trabalho onde eles são também apresentados a Cristo através do serviço, através daquilo que nós podemos fazer com nossas mãos. Então, ali os missionários, os voluntários que vão, eles são a Bíblia e eles são Jesus para alguns daquelas famílias. Então, nós tivemos esse privilégio de estarmos ali cultuando, servindo. Espero ter uma próxima oportunidade e, quem sabe, levar mais irmãos, né? E ali juntos fazemos a obra do Senhor. Queria que você abrisse comigo em Atos capítulo 2, versículos 14, e nós vamos ler alguns versículos. Atos capítulo 2, versículo 14. E aqui nós vamos estender um pouco a leitura, mas quero ser breve, mas também quero ser assertivo na nossa ministração da tua palavra hoje. Diz assim, Atos capítulo 2, versículo 14, mesmo assentados, mas com reverência no coração, diz assim, então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu à multidão, homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto. Ouçam com atenção, estes homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu e em sinais embaixo da terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todos aqueles que invocaram o nome do Senhor serão salvos. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-no na cruz. Mas Deus ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte retivesse. A respeito dele, disse Davi, eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o seu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Versículo 29. Irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. E seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que poria um dos seus descendentes no trono.
Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado do sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-me à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso, que esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez o Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração, perguntando a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu, dizendo: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão de longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salve-se dessa geração corrompida. 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Deus, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor continua falando através dela sobre os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos celebrando 125 anos da primeira igreja batista de Campinas. Esse tempo nós estamos entendendo que temos um privilégio de celebrar. Temos o privilégio de vir até este lugar e continuar a proclamar aquilo que os nossos irmãos fizeram no passado. Então, como igreja, nós temos esse dever, nós temos essa oportunidade. Então, parabéns, PIB Campinas. Parabéns pelos seus 125 anos. Porém, o nosso presente, sabe qual que é? É hoje de continuar o movimento. E qual é o movimento? De acolhimento, discipulado e missão. Continuar esse movimento que esta igreja tem feito há 125 anos. O que vemos aqui, nesse contexto, é o derramado do Espírito Santo sobre a primeira igreja do mundo. Nós vamos ver um personagem aqui, que é Pedro, que começou ali a sua história lavando as suas redes, porque a noite não foi boa para o trabalho, e quando ele está ali lavando as suas redes de manhã, ele começa a ouvir uma voz doce, suave, e ele presta atenção, e ele fala assim: peraí, eu quero seguir esse homem. Então Jesus fala assim: então vamos pescar? Eu falei: vamos. Sobre esta palavra eu vou jogar minha rede. E daquele momento, Pedro começa a viver uma das experiências grandiosas na vida de um homem. Ele começa a experimentar a fé. Ele começa a experimentar aquilo que Jesus, que é Filho de Deus, encarnado de Deus, junto com ele. Mas os dias vão se passando, os anos vão se passando, e os discípulos ali, Pedro, começam a falar assim: peraí, Jesus está aqui, está tudo certo. E acaba que Jesus, quando ele é preso, Jesus, quando ele é maltratado, e ali Pedro pega e nega Jesus. Ele vai se afastando daquilo que ele tinha conhecido com tão perfeição perto dele. Ele acaba se distanciando e acaba se acolhendo. E nós vamos ver através dessa pregação alguns pontos, algumas características essenciais de uma igreja que começou no passado, mas que são essenciais para esse tempo que é nosso, que é hoje. E a primeira coisa que nós precisamos reconhecer aqui é que o Espírito Santo é Ele que nos faz levantar. É Ele que nos faz levantar todos os dias. Como igreja do Senhor, há 125 anos, se não fora o Senhor soprando sobre esta igreja, soprando sobre os pastores, soprando sobre cada irmão aqui, nós não faríamos metade daquilo que foi feito nesse tempo. Talvez os mais antigos vão lembrar de coisas que aqueceram o nosso coração, mas também vão lembrar de coisas que afastaram o nosso coração.
Mas o convite para nós olharmos hoje é que o Espírito Santo, através da vida de Pedro, um homem que era totalmente carnal, se tornou uma pessoa totalmente inspirada por Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Então Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse. É o primeiro palavra que Pedro fala no versículo 14. Homens da Judéia e de todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isso. Ele começa a falar com aqueles homens. Ele começa a expor aquilo que ele havia entendido através da graça de Deus. E antes você vê um Pedro que era calado, que era depressivo, que era amargurado. Jesus, na sua caminhada antes de ir para os céus, ele andou um pouco, né? Ele encontrou os discípulos ali no caminho de Emaús, depois encontrou alguns outros discípulos e ele encontra Pedro. Pedro estava trabalhando de novo no mar. E de repente, em uma situação, eles olham e falam assim, se não pescaram nada, joga a rede para o outro lado. E Pedro joga e pega peixe e fala, peraí, é Jesus. Ele sai andando, ele se joga no mar. Quando ele chega, Jesus lá está fazendo lá o peixinho dele. Foi o primeiro Macfish na face da terra, né? Colocou lá os pãezinhos, aí Pedro ficou do ladinho dele, quietinho. E Jesus começa a falar, Pedro, tu me amas? Aí vocês conhecem a história, que é onde há um quebrantamento de Pedro, mas mesmo assim ele ainda fica com o coração travado, ele ainda fica com o coração inquieto, e de repente aquilo que eles estavam vendo que era Jesus foi aos céus, mas havia uma promessa que o Espírito Santo vinha sobre a igreja. E é nesse experimentar do Espírito Santo que Pedro se levanta através do Espírito Santo de Deus. Igreja de Cristo, nós só vamos fazer algo se nós estivermos firmados na palavra, mas também liderados pelo Espírito Santo de Deus. Eu ouvi histórias desses dias que fazem a gente deslumbrar, mas aquelas pessoas falam assim, eu estou aqui por causa do Espírito Santo de Deus. Eu conheço uma moça, não vou falar o nome aqui por causa da restrição, nem vou falar o país também que ela está, mas eu a conheci mais ou menos há 22 anos atrás. E o sonho dela era ser missionária, e ela foi para o campo missionário. Hoje ela atua em um país bem fechado. E foram se passando os anos e nós tivemos o privilégio de estarmos com ela aqui no Brasil. Ela veio visitar a família. E um dia a gente foi na casa dela e ela falou assim, Alain, traz o violão. Eu falei, tá bom, vou levar o violão. Comecei a tocar e ela começou a gravar as músicas. E eu cantei a primeira, cantei a segunda, terceira, quarta, já estava na 12ª, 20ª, eu falei, vamos parar. Ela disse, não, continua tocando. Porque eu quero levar isso para mim, porque quando eu estiver em solidão, eu quero orar, e eu quero ouvir o meu português brasileiro, para que eu possa me colocar diante do Senhor. Aquele ali foi um tapa na minha cara, eu falei, meu Deus do céu. E ali acho que eu cantei mais de 50 músicas, Robert. Passou a noite tocando. E ela é presbiteriana, hein? Nossos irmãos presbiterianos. E hoje ela está nesse país e nós recebemos uma notícia que ela agora está sem comunicação. Mas só que ela falou assim, eu não vou sair desse país, porque eu vou pregar o Evangelho, em tempo e fora de tempo. E como que nós percebemos isso? É quem faz ela levantar todos os dias? É o Espírito Santo de Deus. O medo se converte em testemunho, porque o Espírito Santo o transformou de dentro para fora. Você acha que Pedro não tinha medo de acontecer algo com ele? Será que Pedro não tinha seus receios, mas por causa do Espírito Santo ele se levantou? O Espírito Santo é quem transforma covardes em corajosos, e medrosos
em missionários. O mesmo Pedro que negou o mestre diante de uma criada, agora proclama diante das nações. Olha que lindo. Olha que profundo isso. O mesmo Pedro que negou, que estava abalado, é o mesmo Pedro que se enche de coragem e dá espaço a uma vida de experiência com Deus. Quando o Espírito Santo enche a nossa vida, o silêncio ele se torna testemunho. Quando o Espírito Santo enche a nossa vida, o medo se torna nossa missão. Lindo isso, né? Quando essas coisas começam a entrelaçar no nosso coração, é um combustível para o Espírito Santo transformar a nossa vida. Uma outra coisa que a igreja aqui tem, e tem despertado para essa igreja nesses dias, é que a palavra que nos fundamenta é a palavra de Deus. Não há nada que venha fora disso, está errado. A palavra de Deus é que nos fundamenta. Isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Pedro está explicando, ele pega lá a profecia que Joel fala, e ele vem falando sobre o porquê disso. E porque naquele momento, naquele instante, aquela palavra que foi dita há muitos anos atrás, ela começou a se cumprir na vida daqueles homens, daquelas mulheres. Para você ter uma ideia, eles estavam em plena festa, os judeus. A Bíblia fala que foi no Pentecostes. Pentecostes era uma festa depois de 50 dias da Páscoa. Então, Jerusalém estava tomada de gente. Era muita gente. E eles estavam numa casa, num cenáculo que era perto ali. Então, imagina mais ou menos 120 pessoas reunidas. De repente, o Espírito Santo desce naquele lugar. Há um barulho, há uma coisa. As pessoas começam a falar nas próprias línguas idiomáticas que ali estavam. E eles começam a entender. E é um alvoroço. Tanto é que Pedro fala assim, olha, são 9 horas da manhã. O pessoal não bebeu não, gente. O bar nem abriu ainda. E vocês estão pensando que o pessoal está bêbado. O pessoal não bebeu não. Eles beberam de outra coisa aqui, eles beberam do Espírito Santo de Deus. O agir de Deus. Então ele começa a dizer para nós como que a palavra ela explica tudo aquilo. Ele vai para a palavra, ele vai para Joel, o que está acontecendo aqui, Deus já havia falado, Deus já havia prometido, Deus já havia cumprido. Algumas coisas estão se cumprindo aqui nesse instante. E às vezes a gente precisa entender que as nossas emoções, elas não valem nada. O que vale é a palavra de Deus. Eu, no campo missionário, muitas vezes a gente é desafiado a ir a lugares, mas uma das coisas que nós aprendemos sempre é qual é a palavra que Deus está te dando. Ah, não sei. Qual é a palavra? Qual é a palavra? Por muito tempo, eu e Monique, a gente tinha essa palavra no nosso coração, Marcos 1:3. Agora me fugiu a cabeça, gente, pelo amor de Deus. Preparai o caminho do Senhor. Preparai o caminho do Senhor. E por que isso é importante? Porque quando chega o dia mau, que o missionário está ali no campo, e às vezes as situações se agravam, essa palavra nos fortalece. A gente vai naquela palavra onde Deus falou com a gente. Eu pedi para vocês prepararem o caminho, então prepare o caminho. E a mesma coisa para nós. Qual é o nosso desafio diário? Quais são os nossos desafios como igreja hoje? Você tem lido a palavra de Deus, você tem colocado a palavra de Deus em primeiro lugar, porque é ela que vai te sustentar. É ela que vai te dar impulso para você subir. Não é outra coisa não. Então nós vemos que o verdadeiro avivamento nunca se sustenta em emoção ou novidade, mas na verdade revelada. O Espírito que inspira a palavra é o mesmo que ilumina. Tinha um professor meu, no seminário, que ele falava assim, para que o avivamento aconteça, nós precisamos de um abibliamento. Em outras palavras, é palavra de Deus. Não há avivamento, não há movimento, não há uma igreja sólida, não há movimentos que vão para frente sem que a palavra esteja em primeiro lugar, esteja fundamentada. Porque Cristo é a nossa palavra.
Uma terceira coisa que nós aprendemos nesse texto é o Cristo que transforma. Nos versículos de 22 a 36, ele fala, o comecinho, esteja absolutamente certo, toda a casa de Israel, de que esse Jesus, Deus, o fez Senhor e Cristo. Pedro, ele está combatendo uma coisa que, para aqueles irmãos, eles acreditavam em Deus, eles acreditavam em algumas coisas, mas eles até falavam, não, Jesus é um cara legal, veio aqui, fez bastante coisa, mas eles não acreditavam que Jesus era o próprio Deus. E Pedro está dizendo assim, creiam, porque foi o próprio Deus que enviou Jesus para morrer, para ressuscitar, para salvar e ser Senhor das nossas vidas. Esse é o propósito ao qual a nossa igreja carrega até os dias de hoje também. Nós estamos aqui há 125 anos pregando o Evangelho, falando de Deus para as pessoas. Por quê? Porque nós acreditamos que Jesus é o Senhor. Posso ouvir um amém? Jesus Cristo é o Senhor. Nós acreditamos que Deus, em três formas, o Espírito Santo, o Filho e o Pai, se tornam um e eles têm uma missão. E Pedro simplesmente ele se levanta e ele fala para aquelas pessoas que mataram a Jesus. Ele fala assim, vocês. Cadê aquele Pedro que estava medroso? Cadê aquele Pedro que tinha negado a Jesus? Ele se levanta e fala, vocês que mataram a Cristo. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Porque às vezes a gente quer o Salvador das nossas vidas, amém, glória a Deus, mas a gente não quer o Senhor. O que quer dizer o Senhor? Que nós entregamos a nossa vida completamente a Ele. É Ele que é o dono do nosso coração, é Ele que é o dono das nossas decisões. Semana passada nós estivemos ali no CBM, Congresso Brasileiro de Missões, 2.500 pessoas, mais de 100 agências missionárias. Coisas extraordinárias acontecendo. E uma palavra só, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E foi o tema ali de missões. Eu tive o privilégio ainda de encontrar irmãos que há 20 anos eu não vi. Que graças a Deus continuam na missão, não desviaram, continuam na missão. Mas foi algo assim que nos trouxe um alinhamento com relação àquilo que Deus está fazendo no mundo. E hoje nós temos o privilégio de fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Diga assim comigo, eu faço parte daquilo que Deus está fazendo no mundo. Olha que interessante. Deus nos dá o privilégio de fazer parte do que Ele está fazendo no mundo. Ah, mas eu estou aqui em Campinas. Ele está te dando a oportunidade de você fazer algo aqui em Campinas, para revelar o nome dEle, para falar o nome dEle, para você exalar o perfume de Cristo onde você for. O Evangelho não é sobre o que fazemos por Deus, mas sobre o que Deus fez por nós em Cristo. Porque o Espírito Santo veio para o exaltá-lo. Olha que interessante, Hernandes Dias Lopes traz essa reflexão. O Evangelho não é sobre o que fazemos por Deus, mas sobre o que Deus fez por nós em Cristo. Aleluia. É isso que nos dá motivação para caminhar e olhar para todas essas coisas e entender que Ele está no centro de todas as coisas. Uma igreja cheia do Espírito Santo é necessariamente uma igreja cheia de Cristo, cheia de esperança, cheia de fé, cheia de amor. Uma igreja que se compromete em acolher, discipular e enviar pessoas. Eu vou dar um spoiler para vocês aqui. Em novembro começa a nossa consciência missionária, que vai ser o mês todo nós falamos sobre missões. E nós vamos falar um pouco da diáspora. A gente ouviu muito falar sobre a diáspora nesses últimos dias, mas se formos colocar no mapa, o pessoal trouxe lá, a diáspora é o quarto maior país. Diáspora é pessoas em movimento. Nunca houve tanto na história da nossa história do mundo hoje esse movimento de pessoas. As pessoas estão viajando, as pessoas estão em movimento, e Deus também está nesse movimento. Então existe 4 milhões de pessoas em movimento. Se fosse um país, seria o quarto país mais populoso. E desses 4 milhões existem brasileiros.
E desses brasileiros existem cristãos que Lausanne, o Pacto de Lausanne, os missionários e a Igreja Global têm entendido que esses brasileiros que estão em movimento podem sim fazer a diferença como missionários nas nações que eles estiverem. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso em novembro. Então esteja com o coração aberto para isso. Mas voltando aqui, uma coisa também que a igreja precisa entender e reconhecer é o evangelho que nos alcança. Quando ouviram isso, ficaram aflitos do seu coração e perguntaram: que faremos, irmãos? A pergunta desses irmãos, depois que Pedro diz assim: vocês mataram Jesus, mas esse Jesus que vocês mataram, ele ressuscitou. Mas ele subiu aos céus, ele deixou o Espírito Santo. E esses homens falaram assim: tá, o que nós faremos? É uma resposta que a gente tem que dar para o mundo. O Evangelho são as boas notícias, aquilo que Jesus fez por nós. Jesus morreu, Jesus ressuscitou e hoje vivo está. Essa é a boa notícia. Às vezes a gente fica tentando inventar a roda, tentando fazer um monte de coisa. E tudo bem, às vezes a gente tem algumas estratégias, mas a melhor mensagem ainda é: Jesus Cristo viveu, morreu, ressuscitou e hoje Ele tem o poder de te salvar. Esse é o Evangelho. E a gente não pode parar de falar sobre isso. O Espírito Santo é que convence, é a palavra que corta, mas é o coração que se dobra. Pedro não oferece consolo emocional, mas um chamado radical. Esse chamado radical ele começa com: arrependei-vos. Arrependei-vos. Quantas vezes essa semana você parou por alguns instantes e você deixou o Espírito Santo falar no teu coração e você se arrependeu por alguma coisa? Quantas vezes você parou um instante e falou assim: Espírito Santo, me ajuda a entender o que eu preciso fazer? O Evangelho é o poder de Deus, não apenas para começar algo, mas para continuar e completar aquilo que Deus iniciou. Qual a resposta que você está dando para o Evangelho aonde você está? Qual a resposta que a primeira igreja tem dado para a cidade de Campinas, que é onde ela está? Qual é a sua resposta? Servir? Amém. Servir. Orar? No século XVIII, um pequeno grupo de cristãos perseguidos, conhecido como morávios, iniciou uma reunião de oração em Hürth, na Alemanha. Um pequeno grupo de irmãos. Eles começaram um movimento de oração. Aquele encontro de oração não durou um dia. Sabe quanto tempo durou esse movimento? Durou mais de 100 anos ininterruptos, esse movimento de oração. Eles só oravam? Não, eles oravam e entendiam nas suas orações que eles precisavam pregar o Evangelho. Diz a história que alguns morávios, eles se venderam como escravos para alcançar pessoas que estavam do outro lado de outras ilhas. E uma das coisas que foram escritas naquela cidade e que o pessoal falava muito é que num navio estavam alguns desses homens que se venderam como escravos. E eles falavam assim: que o cordeiro que for morto receba a recompensa do seu sacrifício. Não estou falando do século XVIII, mas eu estou falando agora de 2025. Como eu, como você, como igreja plantada aqui em Campinas, nós podemos fazer algo. Servir, orar, ser voluntário em algum momento. Que o Espírito Santo nos levante como levantou Pedro.
Que a palavra continue sendo o nosso fundamento e que Cristo permaneça sempre o centro da nossa mensagem e que o Evangelho continue alcançando os corações. Esse é um compromisso que você está fazendo, talvez, não comigo, mas com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. Eu queria propor um momento de oração, antes de nós passarmos para o nosso momento de ceia, mas eu quero que você tire alguns, eu vou marcar aqui 1 minuto, 2 minutos, e você ore no seu lugar. Se você quiser fechar os seus olhos para que você possa se concentrar, se concentre. Mas a proposta é que, de tudo que eu falei, de todas as coisas que eu trouxe aqui, das experiências, daquilo que a igreja hoje ela tem como papel, que é o levantar do Espírito Santo, a palavra sendo o fundamento, o Cristo que permanece sempre o centro da mensagem, e o Evangelho que alcança as pessoas. Ore no seu lugar e pergunte para Deus: Deus, o que eu posso fazer? Aonde eu posso me envolver? Se é no servir, então coloque suas mãos, coloque seus talentos para servir. Se é para orar, ore pela igreja perseguida, ore por aqueles irmãos que têm sofrido tanto, que não podem se juntar em tanta gente para glorificar a Deus. Se é com recursos, se Deus tem dado recursos para você, financeiro, ou outros recursos de trabalho, oferte isso ao Senhor, coloque isso diante do Senhor. Se você tem uma profissão e que você coloca essa profissão, Deus, eu quero, pelo menos um dia da semana, eu quero doar a minha profissão para o Senhor, eu quero. Eu não sei o que você vai falar aí no seu coração, mas eu vou dar alguns minutos para que você ore, para que você desperte isso na tua vida. Deus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos levante, assim como levantou a tua igreja desde o início. Que a tua palavra continue sendo o nosso fundamento. E que Cristo permaneça sempre o centro da nossa mensagem, não outras coisas. E que o Evangelho continue alcançando vidas para a glória de Deus. Eu não sei como que eu vou fazer isso, Pai. Talvez através do meu servir, talvez através dos meus recursos, talvez através da minha oração, talvez através da minha profissão. Não sei. Que o Espírito Santo me guie, me oriente, porque a igreja está aqui, pronta para trabalhar todas essas coisas, para um propósito: glorificar, exaltar e anunciar o teu reino de justiça, de amor, de graça e de misericórdia. Que nesta noite o Senhor nos ajude a entender em que ponto nós estamos na nossa vida, para que a partir disso, com a ajuda do Espírito Santo, nós possamos seguir firme ao propósito de Deus sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Queria convidar o pessoal que está para nos ajudar. Nós vamos fazer a ceia do Senhor. Eu quero convidar aqueles que fazem parte, que tomem o cálice.
E entendendo que nós fazemos esse memorial para entender para o nosso coração que Jesus, Ele foi morto, mas Ele ressuscitou e vivo com o Pai está. A Igreja de Cristo, ela continuou avançando, ela continuou vivendo. Em cada história, em cada momento, ela se tornou uma igreja triunfante. Se tornou uma igreja onde nem a perseguição pode calar. Nem a perseguição pode parar. Nem a perseguição pode parar aquilo que Deus está fazendo. Nem mesmo o nosso coração enganoso. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Vamos comer do pão. Deus, em nome de Jesus, Pai, agradecemos pelo sacrifício de Jesus na cruz, pela morte, mas pela vitória que o Senhor deu, não só para mim, mas para todos que estão aqui, para sermos salvos pelo amor de Jesus. O corpo que padeceu, que sofreu, mas não se corrompeu de maneira nenhuma. Foi entregue sem mancha, sem pecado, tornando-se maldito por cada um de nós. Mas que hoje nós temos o privilégio de, como igreja, fazer parte daquilo que o Senhor propôs. Em nome de Jesus. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este é meu cálice e é a nova aliança do meu sangue. Façam isso e bebam em memória de mim. Porque sempre que comerem e beberem desse pão e desse cálice, vocês anunciam a morte de Jesus. Participemos então do cálice. Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer, Pai, pela morte e sacrifício do Teu Filho, porque isso nos dá salvação. Que há 125 anos essa igreja faz e proclama esse evangelho e traz esse memorial. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por termos esse privilégio.